Amado irmão, amada irmã, para fecundar o caminho quaresmal, tempo de conversão, delicadeza de Deus, tirando-nos da nossa fragilidade, vamos escutar a palavra santa de Deus, aqui ao redor de nossa mãe. Precisamos, pois temos uma enorme tarefa cidadã no coração do mundo, e ela só será feita com qualidade, com força de transformação, dando novos rumos à nossa vida na medida em que tivermos uma interioridade assentada sobre a força do amor de Deus. Prepara-nos o coração, portanto, para escutar a palavra de Deus, o que tomamos do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano. Como pedimos que seja santificado em nós o nome de Deus ao orarmos a oração do Pai Nosso, também suplicamos que venha a nós o seu reino. Ele pergunta, São Cipriano: mas poderá haver algum momento em que Deus não reine? Como pode começar nele o que sempre existiu e nunca deixará de existir? Responde: não. O que pedimos é que venha o nosso reino. Aquele reino que nos foi prometido por Deus e adquirido com o sangue e a paixão de Cristo, de modo que, servindo-o fielmente neste mundo, possamos um dia reinar com Ele segundo a sua promessa. Vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Na verdade, irmãos e irmãs, podemos entender que o próprio Cristo é o reino de Deus, cuja vinda desejamos ardentemente cada dia de nossa vida. Ele é a ressurreição, porque nele ressuscitamos. Por isso podemos compreender que ele seja também o reino de Deus, pois nele havemos de reinar. Com razão, pedimos o reino de Deus, isto é, o reino celeste, porque há também um reino terrestre. Mas quem já renunciou ao mundo está acima das honras deste mundo e de seu reino. Por isso, aquele que diz ser de Deus e de Cristo deseja o reino celeste, não o reino terrestre. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado e amada de Deus, interpela-nos sempre profundamente, uma interpelação necessária e vital para nós, trechos importantes como esse do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do Sermão da Montanha. É o Senhor ensinando-nos a orar, porque precisamos de orar sempre, mas uma oração que de fato nos faça viver uma profunda sintonia com o coração de Deus, vinculando-nos a Ele. E o resultado de uma oração autêntica e verdadeira é a conversão. Por isso o Senhor recomenda: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não precisamos ser como esses que multiplicam as palavras. O Pai sabe do que precisamos, muito antes de pedirmos. Ele nos conhece, acompanha-nos. Dizemos a Ele do que precisamos porque Ele é nosso Pai, mas Ele nos conhece. Não precisamos fazer com gritarias, nem de tal modo a ter a sensação de estar convencendo, quase obrigando a Deus. Isso não é espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é uma abertura do coração ao coração de Deus, dizendo a Ele de que precisamos, até para afirmar a consciência da nossa demanda e da nossa pobreza. Na verdade, a oração é para vivermos esta experiência de profunda intimidade com Deus. Por isso o Senhor diz:
Dirijamo-nos ao Pai dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o reino. É a vontade dele que tem que ser feita na terra como no céu, porque é ele que nos dá o pão de cada dia. E ao pedirmos perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele nos leva a compreender que o Senhor nos perdoa, porque não nos deixa cair em tentação quando nele nos apoiamos e nos sustentamos. O grande desafio nosso é a capacidade de perdoar, para nos purificar o coração, para não adoecermos e para estabelecermos entre nós relacionamento e vínculos verdadeiramente fraternos e solidários. Por isso vale essa recomendação: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Se vós não perdoardes, ouçamos e nos deixemos convencer por essa indicação. Se vós não perdoardes, também não serão perdoados pelo Pai. Deixemo-nos, irmãos e irmãs, interpelar pelo tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, quando nos adverte que os preceitos evangélicos não são outra coisa que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar a esperança, bases para nos consolidar a fé e alimento para revigorar o coração, guias para mostrar o caminho e garantia para obter a salvação. Acolhamos os preceitos evangélicos e os cumpramos, convertendo-nos, para que nós possamos promover a vida e vivê-la, como é o grande convite neste tempo quaresmal, com o dom e como compromisso. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira